Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, que vai apresentar pra gente a nossa convidada do dia e também vai contar pra gente por que o Café com Prosa tá voltando aí, né, Carol? Tudo bem? Pois é. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E sim, o Café com Prosa está voltando mais ou menos, tá? Porque vocês sabem que agora ele saiu da nossa grade fixa e ele se tornou um programa bônus para quando no mês que houver 5 terças-feiras, a gente vai trazer um programa aí especial, pensado com carinho para vocês. E eu tô muito feliz com a convidada de hoje. Mas calma, Carol, antes da convidada, o que é o Café com Prosa, Carol? O que é? Pra quem tá chegando agora e não tá acostumado com isso, a gente já tem alguns aí no podcast, mas de repente você tá chegando e nunca ouviu falar esse negócio de Café com Prosa, né? Tá bom, me perdoem a emoção, tá bom, gente? Hoje é especial. O Café com Prosa é aquele programa que você vai ouvir com seus amigos, sentado na mesa, comendo um bolinho, tomando uma xícara de café. Aqui a gente vai falar sobre o que a gente gosta, que é ler, que são livros, mas de uma maneira assim leve, de uma maneira descontraída. Então a gente costuma trazer pessoas que trabalham na área, trabalham com livros, com educação. É igual, mas é diferente, entendeu? Do que a gente costuma falar aqui dentro do Ictus. Se ficou alguma dúvida, fica aí, que daqui a pouco você vai entender do que se trata. Boa. Mas, como o Tan adiantou, a nossa convidada hoje, ela é uma pessoa muito especial, particularmente para mim. A gente se conhece há muitos anos, mas somos jovens ainda. E eu acampei, e é muito legal, porque vários convidados que já passaram por aqui já foram pessoas que acamparam comigo durante a minha adolescência. E a Catarine Jordão, e daqui a pouco ela vai se apresentar formalmente, ela participava há alguns anos de um programa chamado ANDI, que é Adolescentes de Mão Dadas com o Evangelho. E eu era adolescente na época, e ela era uma das líderes. E era muito legal ver como ela tinha, a dinâmica que ela tinha com os adolescentes, com os líderes, com a liderança do ANDI de um modo geral. Era um tempo muito gostoso, foi um tempo muito bom pra mim, os anos que eu acampei. E foi muito bom. Depois a gente se encontra aí via Twitter, redes sociais, e eu acompanho o trabalho dela já, tenho assim um carinho muito especial por ela, pela família dela. E não vou ficar rasgando cedo aqui, né, porque vai ficar meio assim, tô puxando saco, mas eu falo assim com muito carinho dela, porque realmente em alguns momentos ela me aconselhou, e foi muito bom, e é muito bom estar aqui falando hoje com você, Catarina. Agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite e a gente conversar aí um pouco sobre educação, livros, literatura infantil, enfim. É com você agora. Eu que agradeço. Como eu comentei, né, com vocês, eu sei que é uma oportunidade muito legal e fico feliz de estar aqui. É muito legal também ver você assim, né, numa situação tão diferente, né, de quando a gente conversava nos acampamentos, e eu acompanhei também um pouquinho de longe, né, como as coisas foram acontecendo, e enfim, eu fico muito feliz mesmo por todo esse trabalho que vocês têm feito, especialmente por ser na área de literatura, né? Então, eu fico contente de estar aqui com vocês, espero que a gente tenha uma conversa boa. Uma prosa. Gente, só uma coisa, a gente tem um programinha que nunca vai dar uma continuidade assim, a gente faz por temporadinhas, né? Que chama Conversas para um Café, olha só. Olha que legal. Pegamos o nome primeiro, hein? O nome de vocês tá mais, né? Prosa é uma coisa mais, né? Mas eu gosto muito de café, embora no momento eu esteja dando um tempinho no café por questões de saúde, mas isso de conversa, leitura, um cafezinho, é um ambiente muito gostoso. Espero que a nossa conversa seja assim hoje aqui também. Sim. Então, assim, pra gente começar, a gente quer saber, assim, quem é a Catarine professora, educadora, como foi, assim, a sua questão com a formação literária, como é que aconteceu? Não precisa, assim, ser muito longo, mas também se quiser, a gente se você deixar eu falando sobre isso. Eu costumo dizer, assim, quando as pessoas me pedem apresentação, eu costumo começar falando que eu sou professora, né, porque
Eu não sei se vocês são assim, têm essa perspectiva, mas geralmente quando você fala que você é pedagogo, o pessoal já, esses pedagogos são chatos demais, meu Deus do céu, é uma raça. Já professor quebra um pouco a barreira, entendeu? Porque todo mundo é um professor legal na vida e dá para se identificar, assim. Então, mas não só por isso, assim, claro que meu trabalho hoje é muito na área pedagógica, né? Mas eu acho que antes de tudo eu comecei a ser professora, né? Quando eu tinha 9 anos, eu já juntava as crianças lá embaixo da árvore na hora do recreio para contar a historinha que eu tinha ouvido na escola dominical. Então, eu já tinha esse anseio, assim, por compartilhar as coisas que eu ia aprendendo, né? Com o tempo, isso foi crescendo. Os meus pais são missionários, pastores, eu cresci dentro de um seminário, né? Até por isso, grande parte da minha formação literária vem daí, que eu posso explicar um pouquinho melhor depois, mas quando, enfim, meus pais assumiram a igreja, comecei a dar aula, fui fazer faculdade de pedagogia só porque eu queria ajudar melhor na igreja, meus pais pensavam em um trabalho de contraturno com as crianças, de reforço escolar, mas eu jurava que nunca ia ser professora em escola na vida, porque eu fui fazer estágio e quase morri de desespero quando eu entrei numa sala de aula. Eu falava, gente, não dá, não nasci para isso. Mas em determinado momento, Deus meio que me empurrou, porque eu trabalhava no administrativo, numa prefeitura, e eu resolvi sair para estudar inglês fora, e fiz todo o processo certinho e tal, e depois de alguns meses, quando estava próximo do embarque, uma coisa muito engraçada aconteceu que, assim, eles me ligaram e disseram, olha, a gente teve que te tirar do programa, porque a próxima turma só vai poder ir no dia 10 de janeiro, você faz aniversário dia 3 de janeiro, uma semana antes, e o limite da idade é 27 anos, ou 26, alguma coisa assim. Então, por uma semana, eu não pude ir, né? Eu ia para trabalhar com crianças, enfim. E aí eu falei, gente, já tirei toda a licença, já organizei tudo, né? Não vou, o que eu vou fazer agora? Eu queria muito trabalhar na área de educação, sabe? Eu queria fazer algo que fosse mais significativo, não menosprezando o trabalho administrativo, mas na época eu me sentia, assim, frustrada de só ficar carimbando os papéis quando eu tinha formação e vocação nessa área, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou para São Paulo. Pedi para minha avó para eu morar com ela e fui para São Paulo, consegui também uma coisa foi muito Deus quem fez, assim, gente, mas eu fui parar na escola onde eu conheci o Davi, o pastor Fernando, que vocês tiveram um programa com eles, né? E, na verdade, eu conhecia já o pastor Fernando, né, do contexto aqui das igrejas, mas eu fui professora do Davi, então é diferente. E ali eu despertei para isso de, gente, é muito legal, né, essa área do ensino mesmo, despertar nas pessoas como é maravilhoso estudar, como é maravilhoso aprender e tal. E, enfim, depois fiz pós em orientação educacional e outras áreas, até que eu decidi sair da escola e trabalhar só com famílias, ou primordialmente com famílias que queriam fazer mais pelos seus filhos. Eu, como professora, vi os limites que a escola não dá conta, eu, como professora, não dou conta. E, enfim, resolvi ajudar os pais com aquela experiência que eu tinha nessa área, né? Foi quando a gente criou o Educar com Sapiência, os programas que hoje nós temos aqui, academia e tudo isso. E o gosto pela leitura minha mãe sempre gostou de ler, mesmo sem ter muita formação. Lá no seminário a gente não podia ter televisão, então não tinha muita opção. Lia várias revistas 4 rodas do meu pai, bula de remédio, que aparecia pela frente. E depois disso, assim, na minha escola a gente tinha morava no Paraná na época, né? Muito incentivo cultural, concurso de leitura na escola, tudo isso. Então eu li muito nessa época. Eu acho que eu li mais dos 9 aos 13 na minha vida do que o resto da vida inteira, porque era o que mais a gente tinha para fazer, né? E eu peguei gosto por isso. E foi nessa época que eu descobri a leitura. Eu só descobri a literatura clássica mesmo depois, né? Mais para frente, quando, na verdade, eu comecei a me interessar por esse trabalho de ajudar os pais e as famílias e descobri que, enfim, eu tinha lido muita coisa brasileira, mas não conhecia literatura maior, assim, né? Quando eu comecei a entrar nesse universo, assim. Mas um resuminho é esse aí, eu acho. Nessa época que você estava lendo, Catarine, que tipo de livro você costumava ler? Porque você estava pré-adolescente ainda, né?
era essa época que você tradicional. fala criança lá, essa, né? quando você pegou o gosto da leitura, né? Porque normalmente a gente tem um outro programa aqui que a gente entrevista pessoas que vão escolher os livros pra gente mandar no Peixe Grande, que é um dos planos que a gente tem lá no Ictus. E sempre que eles estão lendo nessa idade aí, sempre vem em voga a tal da coleção Vagalume, que também, enfim, eu li. Sim. E assim, a gente percebe que são sempre os mesmos livros, os mesmos estilos de livros. Só que você, eu acho que é bem mais nova que esse pessoal. Porque a coleção Vagalume foi da minha época. Eu nem sei se a Carol pegou muito isso. Mas a coleção Vagalume foi a minha base também. Era um dos meus pais e eu herdei alguns livros. Uhum. Então, na minha casa tinha alguns também. Então, comecei por ali. Mas eu acho que, na verdade, o primeiro que eu li foi O Caso da Borboleta Tíria, que eu peguei na escola. Eu nunca li livrinho de criança muito. Sabe esses livrinhos mais bem ilustrados e tal? Uhum. Minha mãe, a gente aprendeu a ler e eu já fui para os livros de capítulos, né? Só que assim, lá na minha escola, isso é uma coisa engraçada, porque a biblioteca era bem grande, bem acessível, então tinham muitas prateleiras, e eu fui caminhando, porque as prateleiras iam ficando mais complexas, né? Então a primeira tinha muita coisa da série Vagalume, alguns mais simplesinhos assim. Uhum. Quando eu dei conta da série Vagalume, ou daqueles que eu quis ler da série Vagalume, porque alguns eu não me empolguei muito, eu fui passando para a prateleira de trás. Então eu sei que hoje existe uma preocupação muito grande, assim, meu Deus, não pode deixar a criança ler tal livro e tal, né? Depois a gente pode até entrar nesse assunto aí, porque eu gosto desse debate. Ai, que bom. No meu caso, assim, os meus pais, eles tinham o princípio de sempre nos ajudar a interpretar aquilo que a gente estava lendo à luz daquilo que eram os nossos princípios. Exceto quando era algum livro muito assim. Geralmente minha mãe, ela gostava muito de ler, ela lia antes de mim até os livros, então ela já dava uma filtrada, né? Uhum. Então, só para explicar alguns livros que eu li, eu fui, por exemplo, para a série do Pedro Bandeira, Os Caras, que é mais intermediário, assim, né? Dali, eu comecei a ler bastante coisa na biblioteca do seminário, que são aquelas séries, gente, que infelizmente a gente tem muito pouco hoje, mas a série do Yuri, não sei se vocês chegaram a ler. Não conheço. É uma série de um menino soviético, um menino cristão na União Soviética. Que legal. E é muito suspense, assim, e tal. Eu falo que até hoje eu tenho dificuldades em aceitar o comunismo por conta da literatura que me mostrou o que era a União Soviética na época, né? Uhum. Mas Ivan, por exemplo, outros livros nessa linha. Vários livros também da editora Betânia, que tinha muitos livros assim, A Cruz e o Punhal, que ainda tem, né? Sim. Aqueles livros como Por Esta Cruz Te Matarei, livros missionários, assim, radicais, né? Então, li bastante desses livros, que também me deram uma boa base, não só imaginária, mas de fé, né? São histórias muito impactantes, assim. Uhum. E aí, voltando para a escola, eu fui para a biblioteca municipal, que tinha a coleção do Monteiro Lobato. Aí lá eu pegava todos os livros do Monteiro Lobato. Quando acabou o Monteiro Lobato, voltamos para a biblioteca da escola. E ali eu fui para algumas coisas um pouco mais assim, como Agatha Christie. Li muitos livros da Agatha Christie, Sidney Sheldon, por exemplo. Alguns livros também avulsos, que não eram de coleção, assim, mas eu lembro de Enquanto Houver Vida, Viverei, algumas histórias, assim, marcantes, né? E aí, gente, foi só ladeira acima, porque eu li nessa época bastante coisa de literatura brasileira, Machado de Assis, José de Alencar. E eu acho engraçado, né? Porque depois, quando eu cheguei no ensino médio, mas é muito chato. E eu já tinha lido isso lá atrás. Antes de descobrir que era chato, eu li porque eu gostava. Então ninguém veio me dizer que literatura brasileira era chata. Eu fui lá, lia, gostava, né? Aí você juntava a galera na árvore pra falar que era legal. O Machado de Assis, eu confesso que eu pulava algumas partes, porque ele descreve com muitas minúcias e detalhes ali, né? E às vezes, né, uma criança de 13 anos não tem lá muita paciência para isso. Mas o primeiro livro que eu chorei foi José de Alencar, O Tronco do Ipê. Eu lembro da cena, assim, da moça lá do lado do túmulo e eu chorando de tristeza com o negócio, assim. Então foi isso. Ali eu li alguns livros nessa época também, como O Morro dos Ventos Uivantes, Cada Coração um Pecado, livros mais... Livrão, assim, né? Livrão, Aqueles que assustam. Sim. Então, eu acho que foi mais ou menos essa trajetória aí, nessa época. E assim, o que eu queria saber...
você já explicou aí mais ou menos como surgiu o Educar com Sapiência. Mas em que momento você viu que, opa, isso aqui é interessante, as pessoas estão prestando atenção nisso daqui, eu posso mudar vida de famílias, de crianças com esse projeto? Seria legal até você explicar o que é ele, né? Porque de repente alguém tá ouvindo e não conhece. Bom, então, eu vou contar um pouquinho. Eu sou uma pessoa meio narrativa, tá, gente? Eu explico as coisas contando como aconteceu. Quando eu estava na escola, a gente usava um programa chamado Programa Amo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é Apacenta as Minhas Ovelhas. Que basicamente é um programa que pega... Tem várias, né? Eles estudam ensino bíblico e tal, mas tem uma sériezinha de literatura. Então, a cada ano, a gente trabalhava com um livro clássico e tinha esse guia para orientar, né? Fazer perguntas para as crianças e tudo mais. Foi meu primeiro contato com guias de leitura, assim. E na época, aconteceu uma coisa engraçada. Eu desde 2010, 2011, eu descobri Crônica de Nárnia, descobri C.S. Lewis, me empolguei e tal, né? Mas a minha turma estudava a Teia de Charlotte, no programa Amo, que era um livro que eu não gostava, gente. Sei que tem gente que ama, assim, ler para as crianças e que as crianças amam, mas... E o livro do ano seguinte era As Crônicas de Nárnia. E foi até uma, entre aspas, né, brincando assim, uma chantagem que minha diretora fez quando ela quis que eu passasse para outra série. Ela falou, pensa bem, na outra série eles estudam Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Opa! E aí foi muito legal, porque aí juntou, né, eu já gostava de trabalhar a leitura com um livro que você gosta, então, né, eu sempre falo que é muito melhor você contagiar as crianças com um livro que você já gosta do que você tentar gostar de um livro, né. Fiz muitos projetos legais, a gente fez um projeto chamado Imaginação a Serviço do Rei, ao longo de um ano, assim, para mostrar como Lewis... porque existe muito preconceito ainda no meio evangélico com relação à imaginação, à fantasia, né? Ainda existem muitos entraves, assim. Então, eu fiz um projeto para meio que ajudar, assim, o meu lado, sabe? Os pais aceitarem que esse era um trabalho legítimo, cristão e tudo bem. E tu tem que convencer os pais primeiro, né? Sim. Os meus alunos, eles tinham muita dificuldade com imaginar as coisas, sabe? E parte do projeto foi criar brincadeiras em que você tem que imaginar mesmo. Enfim, a gente fez várias coisas ao longo do ano, peças de teatro e tal. O que acontece? Quando eu decidi sair da escola, no mesmo período, um amigo meu, que era diretor de escola pública, me disse assim, na época eu já estava empolgada com os clássicos, né? E ele falou assim, eu queria que as crianças da escola pública tivessem acesso à literatura clássica também. E eu sei que isso parece inviável, porque os livrinhos que chegam para nossa biblioteca são aqueles fininhos, cheios de figurinhas e tal, né? Nem sai vagalume, né, gente? Hoje em dia isso é fundamental, é bem básica a leitura. Triste. Assim. Triste mesmo. Olha só, na época, só um parênteses aqui, o meu pastor da Fonte Sicária, lá em São Paulo, né? Ele fez um projeto com o Leão Feiticeiro, com as Crônicas de Nárnia, né? E ele descobriu que muitas escolas tinham recebido as Crônicas de Nárnia e estavam encaixotados, assim. Ele fez um levantamento de lugares onde ele foi e o livro estava em caixas ainda, que ninguém tinha nem aberto. E as crianças não tinham, nem sabiam que existia aquele livro lá. Então a situação é bem assim mesmo. Mas esse meu amigo, ele já... também cristão, também, né, empolgado com isso de despertar a imaginação moral das crianças e o acesso à literatura clássica, né? Ele me perguntou se eu não criaria um programa. E eu me empolguei com a ideia e primeiro comecei a escolher os livros, a gente ia escolher um para cada série também, né? Só que na mesma época, uma pessoa me marcou no Twitter em uma frase de um professor, sei lá, da Inglaterra. E foi quando eu descobri, ele estava citando Lewis, alguém me marcou, e eu fui atrás, né, para descobrir quem que era e tal. E eu descobri que ele tinha um programa chamado Narnia Virtues, um projeto que era estudar as virtudes por meio da história de Nárnia. E até então, eu confesso que eu não conhecia o termo virtudes como a gente usa hoje. Eu conhecia mulher virtuosa, quem achará, né? Virtuoso como alguém com qualidades, alguém bom, alguém, né? E não conhecia a ideia de virtudes como algo a ser cultivado, né? Intencionalmente no nosso caráter.
E foi quando eu descobri a educação do caráter e comecei a pesquisar e ler muito sobre isso. E eu me empolguei muito porque eu sempre gostei dessa área de, assim, não é só o intelecto, existe um monte de coisas que está aqui por trás. E com os meus alunos, eu cheguei a desenvolver um projeto. O curso Ensinar a Estudar nasceu lá na escola, porque os pais, eu ensinava os alunos como é que você estuda, e os pais disseram, você não pode explicar para a gente poder ajudar os próximos alunos também? E eu criei esse curso, né, Ensinar a Estudar. E um dos pilares que eu colocava eram 3 pilares. Primeiro, que a gente precisa trabalhar o caráter. Por quê? Eu percebi, por exemplo, eu tinha um aluno que tinha muita dificuldade de ser perseverante. Então, ele começava fazendo exercício, ficou difícil, já começava a chorar, e eu não aguento, não consigo, tal. E eu pensava, gente, isso aqui não é dificuldade, é fortaleza, ele precisa aprender que ele consegue, que ele é forte o bastante para isso, né? Então, eu criei, na época eu chamava de aspectos internos, que eu precisava tratar com as crianças. Aí eu fui para um outro estágio, que era, eu descobri que as crianças tinham dificuldade de interpretar o que elas liam. Então eu falava, não adianta eu tentar ajudar a criança a estudar se ela não consegue nem entender ainda o que o enunciado pede. Vai além de estratégias de estudo, né? E comecei a trabalhar isso. Fluência leitora especialmente, que era uma coisa que na época eu não aprendi na faculdade. A gente vai até a alfabetização, né? Ninguém trabalha depois disso. Aí eu fui ler o Como Ler Livros ali do Adler, isso e minha que eu ia mente falar fez agora. assim, bum. Ele abre a mente, porque a educação, qualquer pública particular também, né? Ela ensina a gente a ler até a gente conseguir se alfabetizar e ele acha que, ok, acabei de ensinar. Mas não, a alfabetização é o começo ainda. Exato. Aprender a ler a gente vai aprendendo ao longo da vida toda, Sim. como adultos, inclusive. Eu tô com uma verdade. dúvida nessa sua história aí só. Qual que é a idade das crianças que você tá falando aí nos exemplos? Eu trabalhei com várias idades, porque a minha turma mesmo era 4º e 5º ano, tá? Ali entre os 10 e 11 anos. Mas, como o professor precisa compensar o ganho, eu também dava aula de reforço no outro período. Então, eu pegava crianças de várias idades, inclusive crianças que não tinham sido alfabetizadas ainda e tal, né? E chegou uma hora que eu falei, não tá só para dar reforço, porque reforço você reforça o que a criança estudou na aula. E eu queria que eles sanassem os problemas para saber estudar dali para frente, né? Então, aí eu trabalhei com crianças a partir do segundo ano, mais ou menos, nessa faixa. Cheguei a dar aula para os pequenininhos, mas foi bem pouco. Esse tipo de trabalho mesmo foi entre 2º e 5º ano e com alguns já adolescentes, né? E a escola cristã aí, com crianças de famílias cristãs ou não necessariamente? Veja bem, não necessariamente quando a escola é cristã, as famílias são cristãs. Existem muitos pais que procuram uma escola cristã na expectativa assim, alguém vai ensinar uma coisa boa pro meu filho. De verdade, eles falam isso assim, eu trouxe aqui porque ele precisa ouvir coisas de Deus. O que é uma coisa muito engraçada, né, gente? Desde a igreja, lá atrás eu lido com isso, assim, os pais que mandam para a igreja para tentar resolver aquilo que a criança não está vendo na vida dos pais. Mas os pais não têm compromisso nenhum com Deus, né? Não, é uma coisa impressionante, assim. Inclusive, eu hoje, assim, eu sempre gostei de ministério infantil, sabe? Mas hoje eu defendo muito, assim, se você me chama para ir na sua igreja, você já sabe, eu vou falar que a gente precisa de um ministério com famílias, assim, sabe? Para ajudar os pais a despertar no coração deles que eles são quem mais podem fazer isso. Enfim, me perdi já na minha história, né? Tiago, você tem o gancho aí de onde eu falei? Você estava falando que você estava trabalhando o pós-alfabetização aí, citou o Adler lá no Como Ler Livros. Isso, muito obrigada. Então, o primeiro foi a educação do caráter, segundo, formação leitora, e terceiro, sim, as estratégias de estudo. A criança não sabe estudar, né? Esse foi um dos grandes... Quando eu comecei a educar com sapiência, foi o que mais chamou a atenção do pessoal, porque quando eu falava de ensinar a estudar, o pessoal ficava assim, nossa, ensinar a estudar? Mas estudar não é uma coisa, né? Não é natural, assim? Você vai estudando e vai sabendo e tal... E eu falava, então, gente, não, porque tem muita coisa que a gente acha que a criança não aprende, mas a gente nunca ensinou. Meus alunos, eles estudavam naquela lógica assim, vai ter prova, meu Deus, vai ter prova e tal, corre, decora, tudo que pode. Os seus alunos ou todos os alunos? Pois é, né?
É engraçado, quando eu fiz o curso online a primeira vez para os pais falavam, meu Deus do céu, achei que eu ia ensinar meu filho a estudar, eu descobri que eu sempre estudei errado a vida inteira. Pois é. Porque a gente cresceu nessa cultura, né, de estudar Sim. para a prova. É. E aquela coisa que é a memória de curto prazo ainda. Você fala, gente, eu mudei de ideia, eu vou passar a prova para depois do recreio. Não, pelo amor de Deus, eu vou esquecer tudo, gente. Ah, mas isso foi a minha realidade. Aprende, vomita na prova e vai jogar bola. Depois do futebol já não sei mais nada. Exatamente. Então eu queria mudar isso, né? Eu queria ajudar as crianças a estudarem diariamente para que eles realmente aquilo ficasse, né? Não precisasse entrar em desespero na época da prova. Então esses foram os 3 pilares que eu trabalhei. Bom, quando, então, eu criei aquele programa lá, em 2016, né, que o meu amigo perguntou se podia trabalhar com as crianças, eu já juntei várias dessas coisas. Falei, vamos trazer literatura clássica, vamos aproveitar para ensinar virtudes e trabalhar formação leitora. Então, a gente criou um projeto de treino de fluência, avaliação de que nível que a criança estava, as professoras trabalhavam exercício de fluência com cada uma delas e tal. Ele criou uma rádio na escola em que cada turma vinha contar sobre a história que eles estavam lendo. Foi um movimento, assim, na escola, né? Que bacana. E isso foi me empolgando até que eu falei, bom, mas eu queria ainda trabalhar com famílias, né? Foi para isso que eu saí da escola. E eu criei esse projeto, o programa Valores e Virtudes, na edição para famílias, que hoje a gente tem vários livros clássicos. Tem também as Crônicas de Nárnia, que a gente conseguiu, depois de muito... um sufoco, assim, trabalhar o programa inteiro de Nárnia. Esse de Nárnia já tem os textos bíblicos relacionados com a virtude que a gente quer ensinar em cada capítulo, enfim. Então, foi assim, né, que a gente foi estruturando. Depois a gente criou a academia para os pais, que aí já é formação, como é que eu ensino mesmo determinadas questões, como é que eu trabalho o caráter, enfim, são os cursos. E recentemente a gente criou o clube das cartinhas, né? Que a pessoa recebe uma cartinha descrevendo um passeio em um lugar do mundo e com uma história relacionada àquele lugar. Então esse mês a gente foi para a Normandia e a Bela e a Fera, então essa relação assim de cultura junto com literatura e essas questões, né? Para tornar um pouco mais palatável, assim, porque às vezes ir direto para os clássicos era muita coisa, né? Uhum. Então, esse é um resumo, né, do que nós fazemos hoje. São 3 projetos: a formação com a academia, o programa Valores e Virtudes, com esses guias de leitura, e o clube com esse materialzinho para as famílias. Olha, eu queria ter vivido isso na época que eu estudava, porque eu gostava muito de ler. A gente tinha uma sala de leitura e uma vez por semana a gente podia frequentar essa sala. E tinha uma professora lá que ela tinha toda uma boa vontade e tal. Só que, né, é aquilo, né? A criança às vezes não tá muito interessada. Sim. Aí a professora vai desanimando e aí não tem o suporte. Os meus pais realmente nunca receberam nenhum tipo de incentivo ou alguma orientação, né? Por acaso, os meus pais gostavam de ler e nos incentivavam. Uhum. Mas é diferente de outros colegas meus. E eu estudei escola pública, então realmente essa é uma parte muito fraca, né, da educação. Clássicos, Machado de Assis, nunca vi. Eu, infelizmente, tenho que dizer que o que eu li foi na época da faculdade por interesse próprio. Uhum. Mas tudo bem. Agora que eu sou mãe, tudo mudou. Sim. Quando eu engravidei, tudo mudou. Eu até conversava muito com o Tan na época que eu tava grávida do Benjamin. Porque eu falava pra ele, não, eu vou fazer homeschooling, porque, nossa, que sensacional! E eu vou poder ter ali condições de poder ensinar pro meu filho realmente aquilo que eu acho importante, não só de matérias de português, matemática, história, geografia, mas porque eu queria muito trazer essa questão, né, de trazer, poxa, eu vou ler livros pro meu filho e ele vai ver aqui, ó, que bacana, tem uma base cristã. Tolkien eu sei que é um pouco mais pra frente, mas enfim, vou conseguir trazer isso. Mas aí veio a pandemia, e não é meu dom fazer homeschooling.
Olha, Um trial forçado aí pra você. Carol. É sofrido admitir. É porque criança é criança. Hoje ele tem 3 anos, mas ele sempre teve um apreço muito grande por livros. E eu falo assim, sempre, porque a gente sempre incentivou. Ele é uma criança, então... Meu filho não sabe ler e escrever ainda. Agora ele tá começando a identificar as letras e tal. A gente sempre deixou muito os livros à disposição dele. Então a gente tinha livros sensoriais aqui pra ele. Tinha alguns livros que eram para crianças um pouco mais velhas e ele podia mexer. Ele rasgou alguns, a gente foi ensinando e tal. E ele gosta muito do livro, ele gosta muito disso, entendeu? Mas aí eu percebi que eu talvez não goste muito do Você é professora. E assim, uma coisa que a Catarine falou, que eu me vi muito, eu sou formada em letras. E eu amava, eu falava, nossa, eu vou pra sala de aula e eu vou... Vai ser muito, muito da hora da aula. Até que chegou o estágio. E ai, como me desanimou o estágio. Nossa, demais, demais, demais. E aí eu terminei a faculdade. Você cria a imaginação de que todo mundo vai pra lá querendo saber e aprender. Sim, mas porque é o que você vê, né? É o que você vê dentro da faculdade, né? O que os professores te passam, olha, você vai montar um projeto e seus alunos vão... E a gente, quando fazia projetos dentro da faculdade para apresentar numa escola, era diferente, porque era um dia onde todos os alunos eram separados e você era o foco e o projeto era novidade, o foco, né? Então... Exato. Agora, quando você tá ali todo dia, na segunda de manhã ou na sexta-feira, faltando 10 minutos pra bater o sinal, eles não estão muito preocupados e a culpa não é deles, tá bom? Ô, Carol, você já tinha deixa do seu pai sendo pastor. Dava pra comparar com um pastor visitante, como os membros da igreja vão lidar com o pastor de todo dia ali. A vontade de ouvir as mensagens de todo domingo. Eu tinha uma excelente liderança na minha igreja, tanto de adolescentes quanto de jovens. Eu tinha, por exemplo, o Andy. Então, a minha adolescência foi uma época muito rica nesse sentido, entendeu? Então, a gente tinha encontros, a gente acampava. Então, assim, essa fase da minha adolescência eu não posso usar de parâmetro, porque foi muito, muito boa. Diferente já da minha irmã caçula, entendeu? Hoje ela tá com 21 anos e ela não teve a mesma experiência que eu tive na adolescência. Então, eu falo que a minha adolescência foi um pouco fora da curva nesse sentido. Eu amava ir para a escola bíblica dominical, e o meu professor era fantástico, e as nossas reuniões de mocidade eram maravilhosas, então... Sabe, eu acho que talvez você tenha sido a última geração, pensando em igreja, contexto de adolescência na igreja, e eu acho que isso respinga também para o ambiente escolar, a última geração onde não existia o celular. Sim, eu acho que ele é o grande vilão para literatura, assim, para gostar de ler, para gostar não só de ler, mas gostar de se relacionar pessoalmente, assim, de olha, um acampamento, olha, vamos fazer uma brincadeira, olha. Cara, hoje não. Hoje você bota um celular na mão do adolescente, ele não quer saber de mais nada. Nossa, eu lembro que casada, eu tinha um celular, mas não existia esse negócio de smartphone. O grande vilão não foi nem celular, foi smartphone. O problema foi tirar o uso só pra ligar do celular, né? Aí depois lascou tudo. Eu não posso reclamar muito, porque hoje eu consigo trabalhar pelo celular, né? Não, se bem usado, beleza. A questão é que é muito fácil a gente se perder, a gente é adulto mesmo. Eu, inclusive, é uma outra discussão essa, né? Não vou entrar muito, porque eu também me empolgo, mas, assim, às vezes eu tenho umas coisas, assim, sabe, com redes sociais e tal. Já lidei com muitos problemas, sabe, de depressão, ansiedade. Eu precisei cortar determinadas coisas. Mas, às vezes, quando eu falo, as pessoas falam assim, é só você saber usar com sabedoria. Eu falo, gente, eu não acho que é só usar com sabedoria. Eu acho que existem mecanismos aqui que são criados para tirar a gente mesmo do eixo, para criar essa sensação de distração constante. A gente está o tempo todo querendo distrair, porque a distração, eu digo que assim, o livro, a história, né, a literatura, pode ser uma boa fonte de distração. Você imagina, você viaja, né, uma coisa emocionante. Mas o livro, ele tem um benefício que antes existia o esforço. O começo da história, às vezes, não é muito legal, até você entrar mesmo na história, sem contar a própria leitura, que é um esforço que o nosso cérebro está fazendo. A distração do celular, e aí a gente põe vídeos, Netflix ou qualquer coisa que é já pronta para consumo, é você desfrutar desse prazer sem o esforço.
Então, eu tenho duas opções. Eu posso pegar um livro que só de olhar para ele me dá preguiça, ou eu posso pegar o celular que só de eu clicar para buscar alguma coisa já aparecem vídeos de coisas engraçadinhas para eu ver. Então, eu acho que se nós, e aí pegando o gancho nisso que você falou, né? Se nós que vivemos a geração pré-smartphone temos dificuldade de, nossa, eu preciso largar esse negócio, pelo amor de Deus, e pegar um livro, imagina essa geração que já cresceu com alguém botando o celular na mão dela quando ela estava bagunçando, né? Então, são crianças criadas no vício da distração ali, né? Sim. E a gente tem a comparação, né? A gente tinha o livro, tinha a brincadeira. Eu não vou colocar só livro, porque tem um monte de gente que não gosta de ler e pronto. Mas tinha brincadeira, tinha eu sair na rua. A tinha vida, né? Exato. E essas crianças, elas não têm essa referência para dizer, esse é melhor que eu só tenho celular. Eu queria até esticar um pouco essa ilustração que você deu aí, falando do celular como algo de distração. Eu acho que o livro, como você falou também, é uma distração, mas ela é uma distração única, ela é uma distração longa, ela é uma distração que vai construir na sua imaginação um enredo, uma história. Então você vai viver a experiência completa de algo. Por mais que seja um conto ou alguma coisa mais curta. Você passa por uma história, não no sentido da história do livro, né? Mas você transita por uma história. No smartphone, ou no vídeo, ou no Reels, ou na coisa cada vez mais curta, né? No consumo cada vez mais rápido, você não cria identidade com nada. Porque você consegue ficar 3 horas passando pra cima, vendo vídeos, e aí no final vai falar, o que você viu? Não sei. Eu vi tanta coisa que eu não vi nada. Inclusive, eu acho que o trabalho que vocês fazem de dividir, né, grupos de literatura, porque hoje eu trabalho essencialmente voltado para as crianças da família, né? Embora toda a família pode ler o clássico, né? Mas a coisa de incentivar a formação pela literatura. Porque hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas têm a sensação, e olha como isso é nocivo. Você entra lá e começa a seguir um perfil de alguém que produz conteúdo interessante sobre um assunto. Só que aquilo, gente, está fragmentado assim e solto no meio de cachorrinho, de bomba na Ucrânia, de não sei o que, um monte de coisas. Dancinha, unha crescendo, qualquer coisa assim. Então, as pessoas, elas criaram a sensação de pelo menos eu estou me instruindo. Só que essa instrução fragmentada não é o mesmo que você pegar um livro e passar por essa história. O Adler fala, você ler um livro, você lê do começo ao fim, só depois de você terminar o livro que você sabe conversar sobre ele para entender a lógica completa do autor ali, né? Você não pode ler um capítulo do livro e já querer opinar antes de você saber o que ele vai falar no capítulo seguinte. A menos que você seja a Carol que lê o fim do livro antes do... Minha mãe fazia isso, você faz isso também, Carol? Faço, eu não consigo. O e-book me impede de fazer isso, mas eu gosto de ler livro brincadeira. físico. Sabe uma característica de leitura minha que mudou, Carol? Quando a gente começou o Clube Ictus, eu lia vários livros ao mesmo tempo. Eu não consigo mais. Eu também. Eu tenho que... principalmente um livro de história, né? Um romance, um conto, qualquer coisa, um livro narrativo. Eu não consigo mais começar uma outra história e seguir naquele... Eu ainda faço, às vezes, por causa do Ictus. Porque a gente tem que ler um livro e eu tô lendo um outro. E, enfim, a gente vai gravar 2 episódios separados e eu preciso avançar. Mas me faz mal. E aí agora eu tento construir a minha agenda. Eu comecei esse livro, ou eu vou desistir dele e tudo bem, eu não tenho problemas com desistir de livros. Mas se eu começar uma outra história, eu não misturo as histórias na minha cabeça, mas não aproveito nenhuma das duas. Hoje em dia, até livros comuns, assim, livros de orientação, eu tento terminar. Eu não acho que é uma coisa, não funciona, mas talvez eu tô num momento da vida que eu sinto assim, a gente precisa diminuir um pouco... Restringir, o ritmo, né? Então parar o barulho assim, de fora. Eu vou me forçar a terminar esse livro primeiro, porque eu sou aquela pessoa que eu vou abrindo janelas. Na conversa eu faço isso, no trabalho eu faço isso. O meu esposo sofre, coitado. Não começa outro projeto antes de você ter terminado aquele, porque a minha agitação interna, ai meu Deus, isso não tá dando certo, vou começar outra coisa. E nem deu tempo de testar ainda aquele negócio, né? Eu sei que isso é uma área que eu preciso aquietar, assim, então eu tenho tentado começar, eu vou esse livro até o fim,
e aí eu vou começar o outro para eu completar aquilo. Mas eu acho que, no meu caso, pessoalmente, é mais uma questão de ritmo. Eu quero aprender a viver num ritmo um pouco menos insano, assim. Eu não tô defendendo isso como certo. Eu tô dizendo que é isso que eu tenho vivido. Eu acho que cada um conhece a si mesmo. Sim, Tem gente que vive nos pop-ups e tudo bem, se organiza dentro dos pop-ups. A Carol tá fazendo uma cara ali de quem lê vários livros ao mesmo tempo. Não dá. É porque eu tenho insônia. Então eu tenho o livro que eu leio no Kindle de madrugada, e aí eu tenho o livro que eu tô lendo mesmo, aí tem o livro que eu tô lendo com alguém. Minha divisão é ler a Bíblia e ler outro livro. Esses eu tô lendo 2 sempre, né? Na verdade, vários, porque a Bíblia eu faço 3 livros diferentes da Bíblia ao mesmo tempo, né? Mas é a Bíblia. Então já quebrou a regra. Não, é a Bíblia. É porque assim, eu leio Salmos constantemente, Provérbios constantemente e a Bíblia. O resto da Bíblia eu vou lendo. Então, todo dia eu tô lendo 3 livros bíblicos, Salmo, Provérbios e algum. E o outro livro que é o livro, sei lá, às vezes um secular, às vezes um teológico, às vezes um cristão de vida prática. Mas nesse fora aí eu não consigo mais misturar muito, não. As pessoas às vezes me perguntam, faz mal ler vários livros para criança ao mesmo tempo? No caso da criança, eu acho que depende do trabalho. Por exemplo, quando você faz esse trabalho que a gente faz do Valores e Virtudes, é um livro para longo prazo, a gente vai lendo aos pouquinhos. Eu não recomendo você, nossa, a gente tem que acabar esse livro logo, porque se você está fazendo, inclusive, esse das virtudes junto, você precisa, né, ir mais com calma. Cada capítulo que a gente trabalha aqui, você tem sugestão de atividade. Então, se você quer, você pode degustar aquele livro, assim, lentamente, por 3 meses, por um tempão. Mas, enquanto isso, pode ir lendo outros livros. Então, eles sabem que naquela hora da leitura lá das virtudes vai ser, sei lá, Heide. Nos outros momentos, a gente está lendo outros livrinhos. Eu só não recomendo muitos com a criança, porque aí fica complicado, assim, né? Ela ficar em várias histórias ao Mas mesmo ela lida bem com o celular, não se esqueça disso. E celular é só isso, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Então, aí entra naquele assunto, né? Que o pessoal fala assim, o pessoal tem dito que essa geração é multitarefa. Eles falam, gente, não existe ninguém que é multitarefa. O cérebro não tem capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O que eu já li um estudo sobre isso, viu? Da alternância entre as atividades. Exatamente, porque era aquele negócio, não, o homem é monotarefa e a mulher é multi. Isso. O negócio da mulher tá dirigindo e mexendo no celular e não sei o que da bolsa, ela alterna, mas a concentração tá em um lugar só sempre. Exatamente, por isso que existe tanto número de acidentes de pessoas dirigindo e olhando o celular, porque as pessoas acham que dá pra fazer ao mesmo tempo, mas não dá. Se vem uma notícia grave no celular, você vai focar naquilo. Se algum carro para na sua frente, você vai dirigir a atenção para aquilo. Então, do mesmo jeito, as crianças, a gente tem a falsa sensação de que eles conseguem. Não, esses meninos conseguem estudar e ouvir música e assistir ao mesmo tempo. Gente, não consegue. Se tá passando um desenho ali, ele vai alternar, não vai sair um dever de casa tão bem feito quanto seria se ele estivesse focando naquilo, né? Enfim, do mesmo jeito, a história, quando você consegue focar em uma só, entrar. No clube, uma coisa que a gente tem percebido, assim, o que a gente fez? Uma história só por mês. Como eu dei o exemplo da Normandia. A gente descobriu, eu tô aprendendo muita coisa, porque eu nem sabia onde era a Normandia, não sabia que o dia D tinha sido lá, a minha cultura geral, assim, não era muito ampla, sabe? O Colo que tem mais essa coisa nessa área, assim. Mas aí você vai, nossa, a casa do Monet era aqui, aí você lê Linéia no Jardim de Monet com as crianças, aí você estuda um pouquinho sobre o que foi impressionismo, aí você viaja um pouquinho lá para o lugar dos monges, a gente fez a receita aqui em casa, então você mergulha mais. Você vai na época e no ambiente, mais, né? Exato, naquele... então por isso que essa história, esse contexto, esse vestido, enfim, né? É mais do que você... Enfim, Eu acho que a gente tem uma cultura hoje, em relação ao livro, de, nossa, você tem que ler 60 livros por ano. E eu, gente, sou uma pessoa que eu leio lentamente, assim. Eu gosto de ler e me aprofundar naquela história, enfim... Eu gostei de uma palavra que você usou aí, degustar. Eu tenho feito muito isso. É ler um livro... Nossa, que frase legal essa. Deixa eu voltar e ler de novo, porque eu não aproveitei tudo que dava. Eu acho, sinceramente, pra mim, hoje, isso é mais... Eu quero mais aprender tudo que eu tenho pra aprender. Não tudo, né, gente? Não dá pra esgotar um livro assim, mas...
Mas contar pelo, eu tenho que ler, é o que você falou. A contagem a minha já foi embora faz tempo. Eu não tenho a menor ideia de quanto eu leio. Eu só vou lendo, é isso. Eu vejo muito o movimento, assim, dos pais que despertaram para a coisa da leitura com os filhos. Não sei se vocês já viram, mas tem, assim, todos os livros que meu filho leu este ano. E aí aquela foto no final do ano. Tudo bem, isso é uma coisa que incentiva, né, outras pessoas a... Poxa vida, meu filho pode ler também e tal. Mas como recentemente eu fiz um curso aqui, uma mãe falou, eu tô percebendo nessa aula que eu tenho que tomar cuidado com o que eu posto. Até que ponto isso é porque eu quero inspirar outras pessoas, ou até que ponto isso é para mostrar, olha o que meu filho já sabe fazer. Tá fazendo, exatamente. E às vezes com a gente fazendo a nossa lista, também. né? Mostrando, olha, eu não sei quanto. Eu tenho uma questão pra Catarine e eu tenho que saber organizar ela na minha cabeça porque ela é meio longa. Lá no começo você falou que frequentava a biblioteca da sua escola e ia avançando prateleira após prateleira. Não necessariamente os livros condiziam com a sua idade ou os temas eram ali pra naquele momento, mas você nessa conheceu grandes obras e autores. Sim. E legal. Você também falou que sua mãe tinha o cuidado de pegar e dar aquela filtrada. Excelente. Como um pai, uma mãe, ele deve ou ele pode escolher uma literatura para o filho? Ou, por exemplo, no nosso caso, nós temos um clube focado para crianças. Então, a gente, quando eu falo a gente, eu e o Thiago, a gente, quando vai escolher os livros para as crianças, a gente tenta ter aquele cuidado, a gente tenta... ter uma percepção como pais, quero que o meu filho leia isso? Ok. Só que eu sei também que vai muito de família para família. Eu vou dar aqui um exemplo, e aí o Thiago vai dizer também se depois pode cortar ou não do podcast. Não corta nada, não. Tá bom, tudo bem. Sem cortes. Sem cortes, aqui é assim. Teve um caso em que nós enviamos livros sobre a cultura folclórica. Então, enviamos livros sobre personagens do folclore brasileiro, Monteiro como Lobato, Curupira. Carol. Monteiro Lobato. Tá, mas é porque ele também se apossou disso, né? Não, tudo bem, mas tá no chapéu dele, o guarda-chuva dele, literário. Tá certo. E assim, eu peguei o livro, eu li pro meu filho, e aos meus olhos tava ok, entendeu? Aqui em casa também, eu tinha lido com o Daniel, ele adorou. E eu faço isso com o Fernando presente, tipo, não é uma coisa que eu, Carol, vem aqui, Benjamin, e nós vamos decidir, eu e você. Não, é uma coisa que a gente faz em família, é uma coisa que a gente fez com o Thiago. E, infelizmente, a gente teve um feedback negativo de algumas pessoas, não foram todas, falando, poxa, vocês estão introduzindo esse tipo de literatura na vida das crianças. Eu, como mãe, não quero. E, óbvio, a gente tem que respeitar isso, e eu não tô aqui falando, não, mãe, você está errada, você não está poupando o teu filho, ou pelo menos fazendo essa falsa ilusão de que ele nunca vai ter contato com isso. Não. E era Saci, Yara e Curupira, né? Coisas que eles iam ver na escola, personagens. Né? Nós, como clube, não queremos ofender valores familiares, de forma alguma, nós não queremos isso. Mas o nosso mote sempre foi que nós somos cristãos, que leem de tudo com óculos cristãos. E então a gente encontrou uma barreira, e foi um baque muito grande para nós, porque até então a gente nunca tinha tido esse tipo de feedback. E quando eu converso com algumas pessoas falam assim, não, Carol, eu super entendo essa mãe, esse pai que não querem apresentar isso agora para os seus filhos. E ok. Eu também já ouvi de outras pessoas falando, o quê? Que absurdo, mas Harry Potter tá. Mas Tolkien tá. Mas Disney, não sei quem as princesas da Disney as princesas da Disney estão. Mas folclore não pode? E assim, eu não sei que conclusão chegar, se é que existe uma conclusão. Como dona do clube, isso me deixa muito, sabe, eu fico ali com o pé atrás. Agora, mais do que nunca, a gente tem cuidado. Eu pessoalmente fiquei triste e preocupado. Porque é isso, a gente tá invadindo a casa das pessoas, levando livros lá. Com o quê? Sim. Ofendendo? Não queremos isso. Ao mesmo tempo, a gente quer, como você falou lá atrás,
Ensinar os pais de que, olha, isso aqui pode ser uma ferramenta para você desenvolver junto com seus filhos e mostrar a realidade do mundo para ele, preservando a sua cultura e principalmente a sua fé dentro de casa. Através dessa cultura que pode sim não ser a historinha do Daniel na Cova dos Leões, sabe? Mas você consegue enxergar valores cristãos, ou pelo menos construir dentro do imaginário da criança valores cristãos em cima do Curupira. Olha, gente, esse assunto é difícil, porque a gente lida com isso aqui também, porque a gente também é responsável por uma certa curadoria. A gente já passou pela mesma coisa com Pinóquio, com o Mágico de Oz. O que eu tento hoje estabelecer na minha cabeça como parâmetro é assim: primeiro de tudo, como empresa, como a gente que faz esse trabalho de escolher livros que as pessoas têm a expectativa de que serão livros já previamente selecionados, primeiro de tudo a gente tem que decidir assim, qual público que a gente quer alcançar, porque aí nós temos dois públicos diferentes, que você mesma citou. Tem um público que, não, eu quero que o meu filho aprenda a pensar todas as coisas, não quero isolá-lo. E tem um público que tem um medo muito grande de expor o filho a coisas indevidas. E aí a gente tem por trás muitas questões de igreja que, enfim, né, que... Vamos pegar assim, teve recentemente uma pessoa que começou a falar do Mágico de Oz no Instagram. E ele falou coisas que, assim, eram mais ou menos no nível do ocultismo. Não era nem o que você vê, mas tudo que você não vê que essa obra está trazendo. Isso aí, eu já peguei os pais para falar assim, olha, gente, eu vou dizer para vocês qual que é a minha perspectiva. Tem muita coisa não oculta que é perigosa. Por exemplo, eu não gosto muito de Alice no País das Maravilhas, porque eu acho que é uma história nonsense, não tem uma narrativa redentora, assim. A personagem é uma criança que entende mais do mundo que qualquer adulto ali, então a referência é a criança de autoridade, sabedoria, e eu não vejo ali uma história que, assim, nossa, é uma história bela, que tem algo para nos ensinar. Só que tem gente que ama Alice no País das Maravilhas e tudo bem, eu vejo essas questões. Para mim, questões visíveis que a criança está se identificando com a personagem e vendo o que ela está fazendo são mais problemáticas do que você falar assim, a do leste e do oeste significa tal coisa que não está escrito ali. Alguém foi lá e disse que aquilo quer dizer aquilo, sabe? Então, nessa coisa de ocultismo, assim, que é, sabe, mensagem subliminar, né, que é o que eles falam. Sim. Que engraçado, né? Isso aí era moda há muito tempo atrás, né? Voltou agora, gente. Voltou, infelizmente. Então, não sabia que tinha voltado, não. Então, eu falei assim, olha, eu me preocupo com o que eu vejo. Tem um ponto no Mágico de Oz que as pessoas se preocupam, o fato da bruxa ser boa. Tem pais que leem a fada quando é boa e a bruxa quando é má, para criar uma associação bruxa má, fada boa e tal. Daí eu entendo que é uma preocupação em ajudar a criança a saber que o mal é sempre mal, o bom é sempre bom, só que a gente também tem outras questões aí, né? Pecado todo mundo tem, mas enfim. Então, nesse caso, eu mostrei para os pais assim, por que nós colocamos o Mágico de Oz? Porque é uma história assim, 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 que trabalha amizade, que trabalha esses valores que nós colocamos aqui. É uma história clássica, você vai ouvir falar do Mágico de Oz muito por aí, e é muito melhor você ler a história do que você assistir o filme, porque o filme já tem muitas adaptações, etc. Né? Só que existem ainda, o que eu falei que a gente tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão assim, quais grupos eu vou querer alcançar definitivamente? Por quê? Se eu fechar só em obras extremamente cristãs ou muito, muito, assim, fechadas, né? Eu estou deixando de lado um público que quer ampliar a cultura da sua família, certo? Porque algumas famílias nos procuram assim, eu quero que meu filho tenha acesso à cultura que eu não tive, essa cultura clássica, né? Então, por que a gente põe Pinóquio? Porque Pinóquio do livro é muito mais profundo do que o filme, do que o desenho do Pinóquio. Por que a gente traz a Bela e a Fera à história? Porque eu preciso conhecer a história como ela foi escrita para ser. Para mim, isso é você dar acesso à cultura. Eu não quero que os meus filhos cresçam simplesmente conhecendo só as histórias bíblicas. Eu quero que eles conheçam o que se produziu no mundo e
como a gente avalia isso na perspectiva cristã? Agora, vai ter um grupo que eles não querem isso, eles querem obras extremamente selecionadas, que não entre nada de valores diferentes da família. Por que eu me preocupo em direcionar o meu trabalho para esse grupo? Porque, gente, dentro desse grupo tem um monte de grupinhos. Vai ter o grupinho que só pode falar de tal coisa, vai ter o grupinho, porque são pessoas que estão muito firmemente ligadas àquilo que, enfim, que aprenderam como correto doutrinariamente ou na sua igreja. Imagina, né? Se você aprendeu que tal coisa é errado, você tem muito medo de deixar o seu filho ler sobre isso. Então, eu procuro dizer para os pais assim, em última instância, quem decide é a família. O meu papel aqui é trazer obras que, é claro, a gente tem buscado, e dá um trabalhão, né, gente? Buscar obras que são boas, que têm valores com aquilo que a gente acredita. E esse filtro já é difícil, né? Então, nós temos buscado isso, trazer esse acesso. É o mesmo caso do homeschooling. Por que hoje eu não trabalho com homeschooling essencialmente? Porque existem muitos nichos. Tem gente que só faz tal coisa, tem gente que só faz tal coisa, e eu não tenho como atender a todo mundo. São grupos muito específicos, e aí eles procuram quem gosta de tal coisa, junto com quem gosta de tal coisa e tal. Então, eu acho que isso aqui é uma perspectiva como esse nosso lado de curador, a gente definir qual é o público que a gente vai alcançar. Às vezes, a gente consegue fazer um trabalho um pouco de despertar. Às vezes, chega pra gente uma família super angustiada porque ouviu falar tal coisa desse livro, e aí você calmamente explica, olha, por que nós escolhemos essa obra? Então, se você tem bons argumentos para mostrar o porquê daquela obra, eu acho que fica mais tranquilo. Às vezes, a gente evita obras. Por exemplo, eu não coloquei, eu queria colocar algo brasileiro e eu ia colocar Meu Pé de Laranja Lima. Só que Meu Pé de Laranja Lima, apesar de ser uma história emotiva e tal, tem a coisa do menino falar palavrões, está escrito lá o palavrão bem claramente. Se eu coloco esse livro e o pessoal vai ler, eles vão falar, olha o que a Catarina tá pondo agora. O Carta Sapiência desbancou o negócio todo, porque ninguém mais tem padrões. Já teve uma mãe que me falou, eu quero ler obras brasileiras. E eu comentando isso com ela, ela falou, eu li tranquilamente, eu substituí algumas palavras enquanto eu li em voz alta para minha filha, porque eu quero que ela tenha acesso. Isso é cultura brasileira, Meu Pé de Laranja ali. E tem vários peixes grandes, que são pessoas cristãs de referência, que já indicaram esse livro pra gente como livros que marcaram a vida deles. Minha mãe, Cazuza, Meu Pé de Laranja Lima, ela sempre fala. Então, o que eu tento é ficar no meio termo, assim, né? Eu não vou colocar algo que claramente vai me trazer problema, porque problema é uma coisa que eu não quero muito. Por favor. A gente já tem bastante por aqui, né? Mas também não vou me privar de colocar obras que eu acho que o acesso é importante para as crianças. Pinóquio, já várias pessoas disseram, nossa, o Pinóquio é enforcado. E eu falei, gente... ele é de madeira, não tem problema. Ele é de madeira, não deu nada, né? A história nem era para acabar no capítulo 15, as crianças escreveram cartinhas pro autor, não, o Pinóquio não pode morrer. Ele foi, trouxe ele de volta à vida, tal. O Pinóquio tem uma história de redenção muito bonita, né? A história da luta dele contra aquela coisa de fazer sempre a coisa errada, enfim. Então, eu não vou tirar Pinóquio, porque eu acredito que é uma história muito boa para ensinar determinadas coisas para as crianças e para eles conhecerem mesmo, como parte da cultura ocidental que a gente vive, né? Pensando no público-alvo que você falou, e pensando no Clube Ictus, né, que é o nosso caso, eu gostaria muito que o clube abraçasse as duas. E eu entendo que você separou bem, porque é muito clara essa separação. Mas assim, a gente foca no primeiro grupo, que é esse grupo que quer expandir a cultura sem macular o óculos cristão que a gente defende, né? Mas às vezes é alguma coisa agressiva que eu preciso lidar e trabalhar a maturidade da família. Agora, teve casos que a gente atingiu famílias desse segundo grupo, algumas vieram reclamar realmente, mas teve uma em especial que eu amei, assim. Quem entrou em contato com a gente foi o pai da criança e falou, olha... eu vim falar pra você e contar pra você o nosso testemunho, né? O cristão gosta desse negócio de testemunho. A minha esposa ficou horrorizada com o livro que vocês mandaram. E ela veio reclamar comigo primeiro. E ele contando, né? E aí eu vi, e aí a gente teve uma conversa aqui em casa
que foi justamente nessa linha do que a gente conversou. Não, ele vai ver isso, nosso filho vai ver isso no mundo, a gente precisa trabalhar os nossos óculos, a gente precisa criar cultura, aquilo tudo. E aí ele veio contar pra gente como a gente ter mandado esse livro foi importante pra abrir os olhos da esposa dele, no caso. Sim. E agradecer a gente por ter mandado um livro assim que ofendeu a esposa dele. Aí eu fiquei feliz, porque eu falei, olha, eu atingi com o meu jeito de enxergar o mundo, mantendo o meu cristianismo, esse grupo que eu acho que é fechado demais e eu acho que perde muita coisa no mundo por causa desse medo até infundado. Então, é isso que eu falo do nosso trabalho mais pedagógico. Quando alguém vem buscar orientação, eu consigo mostrar, olha, vou explicar o que eu acho desse livro. E tem muita gente que é muito pronta assim, poxa vida, não tinha pensado nisso, realmente faz sentido. Tem o grupo ultra restrito, vamos usar o termo assim, né? Igual tem a ceia lá. Então tem o ultra restrito, que é assim, eu já vi gente que postou foto de um livro rasgado, a pessoa rasgou o livro por considerar que aquilo era ofensivo. Então tem pessoas que vão assim ser mais radicais, né? Mas a gente tem um grupo talvez ali no meio, né? O grupo que assim não está fazendo isso porque é isso que eu penso, pronto, acabou. É porque ouviu isso. Porque, imagina, é o que eu comentei na época do Mágico de Oz. Se alguém chega e fala pra você, esse livro tá trazendo maldição sobre a sua família, e você não tem um conhecimento sobre aquilo, você não vai se assustar? Quem é que quer trazer maldição pros seus filhos, né? Você quer livros que abençoam. Então, se você ouve um negócio, e aí tem muita gente que veio procurar, e aí eu falei, olha, vou dizer sobre esse livro, o que é, o que tem e tal. Então a pessoa fica tranquila. Teve gente também que a gente lidou isso, que falou, Kátia, eu não sabia, então agora eu tô tranquila de ler, vou explicar pra eles isso que você falou, tal, da bruxa lá, por exemplo, né? E vou ler sem preocupação de que isso tá prejudicando, né, os meus filhos. Então, o que eu acho que é muito interessante, eu não sei, junto vocês têm algum guiazinho, não, que acompanha o livro? Então, essa é a nossa falha. Porque... Ainda. A gente tem a necessidade de colocar esse guia para os pais. E a gente ainda não consegue produzir isso na velocidade que a gente quer. Sim, é puxado, né, fazer isso. Sim, então a gente inclusive tá com uma professora nos ajudando, nos orientando, porque a gente ama esse programa, a literatura infantil, a gente sabe a importância que é. E a gente quer que os pais entendam, olha, por que a gente mandou Curupira, por que a gente mandou Iara, por que a gente mandou Saci? Por isso. E a gente sabe que isso é um ponto negativo para nós, por enquanto. Eu acho que é um processo, a gente vai desenvolvendo, conforme vão surgindo os problemas, a gente vai percebendo que é uma área que, talvez se eu tivesse... O Paulo, ele gosta de dizer que quanto mais a gente se antecipa ao problema, melhor. Então, especialmente quando é um livro mais sensível, se você já, antes de a pessoa vir reclamar, você já tem lá um avisinho, às vezes só um negocinho assim, esse livro pode causar espanto, mas tarará, 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 e pronto, né? Você já abriu uma outra janelinha. Se você tem epilepsia, não assista esse desenho, né? Isso, Bem assim. Eu uso 4 critérios, assim. O primeiro é o do conteúdo. Eu faço essa avaliação. O que essa história transmite, sabe? Pensando assim, como essa análise que eu fiz aqui da Alice no País das Maravilhas, por exemplo, quando a gente lê Hyde, qual é a moral final da história que todo mundo percebe? Nossa, essa história fala sobre isso. Então isso já me dá um certo filtro, porque a gente tem, por exemplo, a Menino Maluquinho, que é uma história muito mais para o importante é você... sei lá, né, ser traquinas e e você tem uma Hyde, que é uma história de o poder da oração, assim. Então, isso é a primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa, eu vejo texto, né? Eu gosto de escolher livros que têm uma edição boa, porque, por 2 razões. Um livro mal escrito, ou mal traduzido, ou mal revisado, a leitura é truncada, é chato, você não entende nada. E, enfim, para você... ler e aquilo fluir, a criança entender melhor, o negócio precisa estar com um texto bom para que o padrão de linguagem seja bom e a criança aprenda também. Meu propósito também é que a pessoa cresça por meio da linguagem do livro, né?
Então, eu tento escolher livros que tenham uma linguagem, você vê que é um português bem dizido. Boa. Como tem coisa ruim por aí, né? Tem, né, gente? Nossa vida do céu. Tem uns traduções, não só traduções, autores brasileiros que você fala, sério, parece que ninguém leu esse livro aqui antes de publicar. Exato. E não é porque o conteúdo é ruim, é porque a escrita é muito mal escrita. E um terceiro tópico que eu avalio, quando é livro ilustrado, as ilustrações, eu não gosto daquelas ilustrações modernosas, rabiscadas, e enfim, eu gosto de ilustrações mais bonitas, né, que a criança identifica que aquilo é um... Exato, isso é um sapo, isso é uma princesa, né? Uhum. E de forma geral, eu vejo muito a beleza da história, assim, eu creio muito que a beleza importa, e eu acho que algumas histórias, elas remetem a essa transcendência, sabe? Ela te faz pensar em coisas mais altas. E a gente nem sabe explicar muito bem por quê, né? Só é. Exato, exatamente. Isso é arte. Você vê, exatamente. Então, esse aspecto artístico, né? A estética do livro, eu considero importante também. Que tem autor que você fala, meu Deus, essa pessoa nasceu para isso, nasceu para escrever, a pessoa escreveu uma frase, você já tá chorando de emoção. Exatamente. Lindo, né? Exatamente. Eu queria fazer assim, uma pergunta mais prática, mas assim, aos seus olhos, qual que é a importância da criança ela ser incentivada a ler ainda na infância? Eu tento não limitar as coisas assim, olha, o que não aconteceu agora não vai acontecer jamais. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque existe muito uma coisa na pedagogia da janela de oportunidade. Olha, essa é a janela, passou daqui, meu Deus, e aí os pais ficam desesperados, eu tenho que botar meu filho para fazer latim agora, e alemão, e robótica, porque senão não vai dar certo e tal. Então, eu tenho um livro chamado Além da Inteligência, do Paul Einstein, que ele trabalha muito isso, assim, olha, o cérebro tem uma coisa chamada plasticidade. O momento em que você for desenvolver aquilo, é claro, né, gente, tem perda de sinapses, de neurônios aí no caminho, isso é inevitável, mas você tem 33 anos e resolveu aprender piano, se você tiver determinação, você vai aprender piano, né? Com certeza. Tempo, vai demorar um pouco mais do que uma criança de 6, mas vai aprender, né? Sim, mas vai aprender. Até porque a criança de 6 tem muito mais tempo para treinar do que a gente com 33, que tem que fazer cozinha, fazer almoço e tal. Pois é. Mas, então eu tento fazer isso. Mas, por outro lado, eu sei que, assim, a criança é uma esponjinha, né? Aquilo que a gente consegue inspirar no coração dela vai ficar por muito tempo. Germina mais fácil, né? Exato. Especialmente dependendo de se ela admirava, né, quem ensinou aquilo, se ela via aquilo na sua vida. Eu sempre falo, gente, ensinar alguém a gostar de ler não é simplesmente você... vamos lá na livraria para você ver como os livros são bonitos. Se a criança não me vê lendo, ela não vai achar que aquilo é uma coisa maravilhosa. Não dá para eu querer dizer assim, olha, leia que é muito bom para sua vida. O que mais inspira é você ver alguém lendo e falando, nossa, eu tô lendo um livro aqui, gente, é maravilhoso. Eu fazia isso com meus alunos. Livro assim, Cristianismo Puro e Simples, né? Que eu tava lendo, chegava, gente, meus alunos de 10 anos, né? 9. Olha essa frase que eu achei no livro. E eu lia para eles, acho que muita coisa eles não entendiam, mas eles viam que eu estava empolgada com algo que eu aprendi para minha vida com aquele livro. Sim. E esse era o meu papel, assim, né? De despertar no coração deles que a leitura, como aquele livro que eu escrevi sobre leitura em voz alta, eu citei a história do pai, né? Que o pai e a mãe sempre liam em voz alta um pro outro, e a criança pergunta, por que vocês ficam lendo depois que a gente vai dormir? E ele falou, filho, a gente está bebendo tesouros de sabedoria, e um dia você vai beber nessa fonte também. Que eram clássicos, né? Em livros antigos. É engraçado que a maioria das pessoas que a gente conversa aqui sobre literatura fala, não, eu fui incentivado pelo meu pai, pela minha mãe, por um professor. Eu acredito que um só que eu me lembre que falou assim, não, na minha casa ninguém gostava de ler, mas eu me interessei por conta e comecei a ler. Porque essa questão do exemplo é muito forte. Na minha casa eu sempre caso, vi. Viu, Carol? Em casa, né? Meus pais não tinham livros de literatura, assim. Tinham livros da faculdade deles, das matérias.
2, 3 aqui e ali, mas eu nunca vi meus pais lendo. Até hoje, eles não leem nada. E eu fui tomar gosto por leitura depois da faculdade, assim. Eu até lia um pouco antes, mas não era um leitor voraz. Hoje eu sou. E olha só, eu tenho um clube de livros. A que ponto chegamos? Né? Então, eu acho que são os dois lados, assim. Acho que é importante, meu trabalho é com crianças, adolescentes, eu quero inspirá-los, porque, venhamos e convenhamos, quanto antes você começar, é tanta coisa para ler, gente. Aquela lista do Adler lá no final, eu tenho vontade de chorar, porque, assim, a grande conversação, meu Deus, né? Muito livro que é importante. Eu ganhei um aniversário, um livro, 1001 livros para ler antes de morrer. Meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso. E assim, não tem livro ruim lá. E é tudo livro. Você fala, putz, faz o quê? Um mês mais ou menos eu peguei esse livro. E faz tempo que ele tá lá na minha biblioteca. Falei, cara, agora que eu já li bastante, pelo menos eu acho que eu li bastante, deixa eu ver quantos que eu já li, né? Porque eu não tenho ele como meta, né? Mas sei lá, eu li uns 5, 6. Não, tem um detalhe aí. Se eu não tivesse parado, porque tem uma parte da minha história que eu não contei. Eu cresci numa escola pública do Paraná, que é diferente de São Paulo. Quando eu vim para São Paulo aos 14 anos, foi um baque, porque a biblioteca era uma salinha que ficava fechada. E aí eu parei de ler por muito tempo. Eu lia na igreja, a biblioteca da igreja tinha alguns livros só. E para piorar, eu botei na minha cabeça que, assim, essa coisa de ser intelectual era ruim, era anticristão e tal. Fiz esse dualismo aí. Não, preciso ler a Bíblia, não esses livros, né, e tal. E eu fui muito depois entender o valor da literatura na minha formação cristã. E aí eu comecei tudo de novo. Atrás, mas eu tenho uma lacuna na minha vida, que talvez se eu tivesse de pequena começado a ler, sem essa limitação de ler livrinhos só de criança, porque o que aconteceu na minha vida, sim, ninguém colocou limite, esse livro não é adequado para a sua idade. Então, eu fui lendo conforme eu ia entendendo os assuntos. Por isso que eu cheguei lá no Machado de Assis. Hoje em dia, se você recomenda Machado de Assis para 13 anos, o pessoal vai falar, você tá louca, né? Você tem que dar algo que é do interesse e tal. Mas idade é uma coisa que, na verdade, depende do caminho que você fez. Exato. Quando alguém me pergunta, que livro você recomenda para 7 anos? Eu falo, gente, que 7 anos? Como que é a cultura da família? Tem 7 anos que não sabe ler ainda. Tem 7 anos que já tá... lendo tranquilo. Exatamente. E a outra, tem 7 anos que tá numa família que lê de tudo e conversa sobre tudo. Tem 7 anos que tá numa família que não, a gente só pode ler livros assim. Então tudo vai depender, né? Então o que eu quero dizer é que se a criança começa cedo, ela desenvolve cedo e ela vai ter mais tempo para ler todos os livros que ela quiser, né? Mas eu sempre falo que existe uma coisa chamada graça de Deus na nossa vida. E que a graça de Deus tem o tempo perfeito. Meu irmão também, igual você, começou a ler muito mais tarde. Ele tá fazendo doutorado lá em Agostinho de Hipona, lê pra caramba e tal, mais do que eu, né, atualmente, né? Então, eu acho que a gente não pode se deixar desesperar, assim. Perdi, meu Deus, o trem passou, né? E não necessariamente ache, pai e mãe, que eu vou incentivar o meu filho a ler desde pequeno, ele vai se tornar um leitor voraz. Pode não acontecer. Eu tenho uma irmã gêmea, nós tivemos a mesma educação, e mais diferente do que eu, impossível. Ela e assim, ela até fica brava comigo. Você fica dizendo que eu não gosto de ler? Mas você não gosta. Ela, não, eu não gosto de ler o que você lê, mas eu gosto de ler. Aí eu, tudo bem, tá bom. Mas assim, é diferente, entendeu? Já minha irmã caçula, que veio aí mais de uma década depois que nós, ela gosta de ler, mas não é de tudo também não. Ela tem ali os livrinhos dela, esse assunto interessa, esse aqui, mas às vezes eu chego assim como a Catarina falou, olha que livro eu tô lendo, ela, legal. Senta lá, Cláudia. Mas pra fugir, pra usar uma ilustração, fugindo do universo leitura, eu vou olhar pra dentro de casa. Eu tenho 2 filhos, um tá com 12 anos hoje e o outro tá com 5. O de 12, desde que sim, ele aprendeu a ficar de pé, ele gosta de futebol. Tudo que ele queria ganhar tinha a ver com futebol. Um monte de fotos que a gente tem de pequenininho, era ele com o uniforme do jogador, era ele com a bola, era ele com a travezinha de brinquedo. Tudo futebol, e até hoje, assim. Ontem a gente tava conversando com meus pais pelo telefone, e aí o meu mais novo veio falar, eu quero ir no estádio. E aí a gente ficou, nossa, mas será que ele já foi? Será que ele não foi? O mais velho falou, não, ele já foi. Foi no jogo do Palmeiras com não sei quem, o resultado foi 3-0
e quem fez o gol foi fulano. Falei, caramba! E, tipo, não foi mês passado, já tem sei lá quantos anos, sabe? Ele tem, assim, o futebol pra ele é tudo. E a gente não incentivou isso de, puxa, você tem que gostar de futebol. O menor joga bola com o mais velho na sala, porque o mais velho quer alguém pra jogar, mas ele não tá nem aí. Ah, eu quero uma camiseta, porque no dia do jogo, quando ganha e comemora, aí ele percebe que ele não tem uma, sabe? E é isso aí, é a sua irmã gêmea. Uma gosta, a outra não gosta de um negócio. E por que que o mais novo não tá muito aí pro futebol e o mais velho tá? Porque eles são diferentes, é só por isso. Sim. E tem fases também, né? O meu irmão também, a gente foi criado junto, idade muito próxima, não era gêmea, mas tinha 1 ano de diferença, 1 ano e pouquinho. E assim, ele nunca gostou de ler. Nunca gostou de ler, não gostava de estudar, não gostava de nada e tal. Só que chegou um momento da vida, quando ele foi pro seminário, que a leitura era necessária. Né? E, enfim, aí ele deslanchou, pegou gosto pela coisa. Então também tem eu acho que a gente tem que pensar também em questão de vocação, né? De cada pessoa e tal. Sim. Então, a gente incentiva porque a gente acredita e sabe que a leitura acrescenta muito. Mas, né, isso virá a seu tempo e da forma como Deus quiser na vida de cada um. Eu queria ter aquele ou reloginho da Hermione, ou ser como aquela família do filme Questão de Tempo, que eles voltam no tempo e o pai tá sempre lendo, né? Ele repete o dia pra ler um livro. Então, num dia ele vive o dia, eu sei qual é esse. No outro dia ele repete pra ficar lendo. É muito bom esse muito legal, esse a melhor parte é ele ter falado isso. Procura lá depois, é um romance, desses filminhos de romance mesmo, é bom o filme. Como que é o nome? Questão de tempo. Ou About Time, né? Não sei como você vai procurar isso. Olha, eu ainda ficaria mais 1 hora conversando sobre educação, livros. Eu acho assim, um assunto muito apaixonante, mágico. Eu acho que faz falta a gente ter profissionais dispostos a desenvolver esse tipo de projeto. E eu queria muito que você agora fizesse propaganda do seu projeto. Até mesmo, quem sabe, aí pra mim. E assim, quem que usa isso? Você fala, pelo que você contou, aparentemente você tá trabalhando dentro de uma escola com esse projeto, mas acho que não, né? As pessoas de fora, elas conseguem interagir com vocês como? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, quando a gente fez... Lembra que eu fiz pra escola e depois a gente direcionou pras famílias, né? Então, eu criei online. Então, hoje a gente tem uma plataforma, né, assim, onde você pode adquirir direto os guias de estudo dos materiais ou fazer parte do clube, né? Os guias de estudo, muitas famílias usam, antigamente eram mais famílias homeschoolers, mas hoje a gente tenta trabalhar direcionado para homeschoolers e after-schoolers. O after-schooling é quando você, como a Carol, percebe que não tem vocação para... Queria falar sobre isso, não tem a ver muito com o tema aqui, né? Mas eu acho interessante dizer isso, gente, porque às vezes a gente cria uma expectativa. Eu acho que hoje a gente tem muita informação de muita coisa, que é algo bom, mas também é algo que traz uma certa pressão. Sim. Assim, nossa, então o homeschooling é o caminho. Se eu não faço isso, tem gente que defende isso. Que se você não faz homeschooling, você está, meu Deus, né? Pecando, né? Literalmente. Eu descobri que existe uma linha que defende isso. E é uma pressão muito grande, né? Quem é o pai que não quer, o pai e a mãe, fazer o melhor pelo seu filho? Né? Só que o que a gente tem mostrado é assim, gente, homeschooling não é o caminho para todo mundo. Primeiro de tudo, porque Deus é quem sabe o melhor caminho. Se fosse o melhor caminho para todo mundo, eu deveria dizer para Deus, então por que o Senhor me permitiu estudar numa escola pública a vida inteira? Por que não tem homeschooling na Bíblia? Por que não tem homeschooling na Bíblia? Que acha, né? Por que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel e não da sua mãe, né? Então, boa! Então, eu gosto do homeschooling, eu acho uma coisa muito legal. É um movimento que eu apoio, especialmente por ter interesse em que as pessoas entendam a primazia dos pais na educação dos filhos, né? Porque hoje nós vivemos um contexto em que parece que as pessoas querem mesmo colocar, não, quem entende é o especialista, quem entende é o professor, e os pais são vítimas, assim, são passivos, eu tenho que ouvir o que o professor ou o especialista vai dizer. Então, esse é um aspecto que eu gosto de dizer, que a gente trabalha tanto com quem
faz homeschooling, quanto com quem faz after schooling, que é depois da escola eu aprofundo com os meus filhos aquilo que eu quero que eles aprendam para a vida. Então aí que entra o nosso material, a gente tenta facilitar o trabalho dos pais. Antigamente eu dizia assim, mas quem quer ensinar precisa saber produzir material. Hoje eu sei que produzir material é algo que leva muito tempo e que exige muito, então nós nos propomos a elaborar esses materiais para facilitar a vida dos pais, porque aí eu vou lá, pego o livro da Heidi e pego o guia que já tem sugestão de vocabulário para você trabalhar ali, que já tem sugestão de virtudes, que já tem sugestão até de atividade. Você está vendo o jovem fazendeiro, por que você não faz uma vela junto com as crianças para eles verem como é que Então a gente dá sugestões de atividades também, sites que você pode pesquisar mais sobre o assunto, livros e tal. Então, o programa Valores e Virtudes, a gente diz que ele trabalha ensinando a ler com os olhos, com a mente e com o coração. Com os olhos para melhorar a leitura, com a mente para você aprender enquanto você lê a cultura do mundo, né? E com o coração para você aplicar à sua vida aquilo que o livro tem para te ensinar, né? Sobre a sabedoria de viver. Então, o programa Valores e Virtudes é isso. O clube é uma versão um pouquinho mais simples, porque, como eu falei, né, é uma história que vai por mês, é algo que, para quem não tem tempo de fazer tanto trabalho com as crianças todos os dias, você faz uma vez por mês e agradece a Deus porque você já está fazendo bastante coisa, porque muita gente se culpa, né? Nossa, eu devia estar fazendo tanta coisa pelo meu filho, e eu sempre falo, olha, começa por aqui e agradece a Deus, celebra aquilo que você pode fazer, porque Deus é quem vai transformar isso tudo conforme o propósito dele, né? E finalmente a gente tem a Academia de Pais, onde a gente, agora no formato de assinatura também, vai estrear, inclusive agora dia 31 de março, né? Opa, que legal. A gente tem lá todos os cursos, a gente tem na área de formação leitora, como é que você trabalha a fluência, princípios da alfabetização, na área de educação do caráter, na área de ensinar a estudar. Tem um curso só sobre autodidatismo, como é que você se torna alguém que sabe estudar sozinho, considerando tudo que é preciso trabalhar na sua vida. O que mais? O PEF, que é um curso de planejamento do ensino familiar para as famílias que querem mesmo organizar o seu ensino, né? E, enfim, cursos para essa área, Filosofia da Educação com o Tiago, inclusive meu irmão, um curso só de gramática com o William, que é do Gramática na Vida, um professor que trabalha com isso. E a nossa proposta é ajudar cada família a organizar o seu projeto, assim. Eu quero educar melhor os meus filhos, mas eu não sei o que eu deveria estar fazendo. Então a gente tenta focar, assim, o que é principal para hoje. Você focar em poucas atividades, trabalho muita coisa, e você ter a sensação de que você está fazendo aquilo que é possível hoje e que vai trazer muito resultado, né, para a vida, tanto de caráter quanto intelectual da criança. Tá, e se algum ouvinte gostou disso e se interessou, acha mais informações ou contrata isso onde? educarcomsapiência.com.br. Nosso site é educarcomsapiência.com.br, mas você também pode escrever para o contato @educarcomsapiência.com. Redes sociais? Faz o e-mail. A gente tem no Instagram, o Educar com Sapiência, educar.com.sapiência, embora a gente tenta não ficar tanto tempo no Instagram, a gente responde mais por e-mail, porque é onde é mais possível dar uma atenção, né, detalhada. E nós temos o YouTube também, o Educar com Sapiência, um canal lá no YouTube, onde a gente coloca bastante vídeos e informações sobre tudo isso. Que legal, eu espero que dê certo. E o Telegram também. Tem o Telegram aí. Como é que é? O Telegram é Educação Floresce, t.me/Educação que Floresce. Não tem nada a ver, né, gente? Mas é que é um projeto que a gente criou e virou um canal. E hoje acaba sendo o lugar onde a gente se comunica mais, assim, porque, tá lá, né? É menos barulhento do que o Instagram, mas ainda é acessível, enquanto as pessoas não cortam o Telegram. É isso aí. Estamos nessa também. Nossa, eu tô muito feliz, de verdade, foi muito gostoso e agradeço de verdade muito, 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 Catarina, por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Espero de verdade que o projeto ele cresça, ele impacte famílias, crianças, professores e, enfim, a educação brasileira. E conta com a gente com orações. E aí, quem sabe, daqui a algum tempo eu esteja aí, porque eu quero ser mais atuante aí na vida do meu filho, entendeu?
Todo mundo que a gente conversa, a Carol quer ir, né? Já queria ir no Labri. Nossa, queria não. Eu vou fazer tudo que eu prometo aqui, viu? Só tem que arranjar tempo e dinheiro. É verdade. Cada um a seu tempo, mas... Isso aí. Eu acho que Deus sempre vai direcionando, né, o caminho que Ele desperta o nosso coração naquele sentido, né? Acho que assim nascem os projetos, assim nasceu o Ictus, assim nasceu o Educar com Sapiência. A gente se dispõe, Senhor, eu quero servir, e Ele fala, tá vendo toda essa formação que você teve, a história que eu escrevi aqui, é porque você vai poder servir nessa área. Então, eu que agradeço vocês também pela oportunidade, pelo convite. É muito gostoso conversar sobre isso, né? Faltou um café aqui, mas tudo bem. A gente agradece também os ouvintes, né, que estão com a gente até agora. Eu tava com saudade de gravar um Café com Prosa, que é essa conversa mais informal que a gente tem, né? Foi uma delícia, já percebi que a Caterine vai ter que voltar como o Peixe Grande em algum momento, já fica o convite aí para indicar as pérolas dos livros que marcaram a sua vida e a gente mandar um plano lá do Peixe Grande com o livro que a Catarine vai indicar pra gente. Muito bem, obrigado pelo tempo com a gente aqui, obrigado ouvintes, não se esqueça, a gente também tem o nosso Instagram, a gente também tem o nosso canal do Telegram, você sabe tudo isso, a gente também tem o nosso clube e uma coisa não briga com a outra não, a gente tá todo mundo aqui pra somar, são coisas que engrandecem o reino de Deus, veja o que faz mais sentido pra sua vida. E aproveite, porque graças a Deus está tendo movimentos nesse sentido de tentar ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, a se aproximar da arte, a se aproximar da literatura. Então até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. A gente se vê aí. Até mais. Obrigada, gente.